Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade no nosso estudo do livro de João e vamos falar sobre o capítulo 21, vamos abordar versículo por versículo. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque tu tens nos abençoado a cada dia. E te peço, continue nos abençoando, abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que vai assistir, Senhor, esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar, através do seu Santo Espírito, Senhor, dando a compreensão da tua palavra, para que possamos assim crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, e assim sermos certificados por ti, Senhor. Abençoe esse momento, abençoe cada um de nós e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical no capítulo 21, por sinal é o último capítulo de João. Então lá em João 1, depois disso Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Manifestou-se assim. Então, o mar de Tiberiades, os romanos deram o mar da Galileia o nome do imperador Tibério César. Por isso que se chamava esse mar de Tiberiades. E lá no versículo 2 diz: estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã e da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos. Então, João, o autor desse evangelho, era um dos filhos de Zebedeu. Seu nome não aparece aqui porque ele mantém sua descrição ao falar de tudo referente a ele mesmo em seu livro. Já no versículo 3, disse-lhe Simão: Pedro, vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Quer dizer, Pedro tem sido muito criticado por ter voltado para a ocupação que tinha antes, mas não há nada no texto que indique erro nesta atitude. O Senhor não repreendeu por isso. Já no versículo 4, cedo de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então, os discípulos não reconheceram que era Jesus e os apóstolos provavelmente não reconheceram Jesus porque estavam preocupados com o trabalho, assim como Maria mergulhada em tristeza, conforme lá João 20, versículo 14. Além disso, não havia muita luz naquela hora do dia, e, sendo já manhã, se refere ao nascer do sol. Já no versículo 5, então disse-lhe Jesus: Filho, tente alguma coisa de comer? Perguntou Jesus. Com eles estava à beira do lago. Jesus talvez tivesse perguntado se havia peixe para comprar, mas os discípulos disseram que não tinha nada para vender. Já no versículo 6, disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Quer dizer, Jesus mandou que lançasse a rede à direita do barco, e eles devem achado que aquele estranho tinha visto algum peixe. Os peixes às vezes eram vistos em cardume no lago. Já no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois lhe havia despido, e lançou-se ao mar. Então aquele discípulo a quem Jesus amava é comumente considerado João, o autor desse evangelho. Pedro lançou-se no mar. João foi o primeiro a reconhecer Jesus. Pedro foi o primeiro a agir. Embora Pedro tenha tomado decisões erradas, seu entusiasmo acabou levando a fazer coisas boas.
conforme lá em Atos 2, do 14 a 41. Já no versículo 8, diz: os outros discípulos seguiram no barco e puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. No versículo 9, quando saltaram em terra, viram praças acesas, tendo por cima peixe e pão. E já no versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhaste. Quer dizer, 200 côvados, né, conforme que fala ali no versículo 8, são cerca de 90 metros. Já no versículo 11 ao 14, Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tanto, a rede não se rompeu, graças a Deus, né? Porque era muito peixe para pouca rede, vamos dizer assim. Então, já no versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde comei. Nenhum dos discípulos se ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Veio Jesus, no versículo 13, veio Jesus, tomou o pão, lhe deu, e semelhante o peixe. Já no 14, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então, a informação da terceira vez diz respeito à situação em que os discípulos se encontravam reunidos. O próprio João citou duas aparições antes dessa. A primeira, a Maria Madalena, conforme João capítulo 20, do versículo 19 a 23, e depois no versículo 26 a 29. Já no versículo 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Então, mais do que este quer dizer mais do que os outros discípulos, conforme Mateus 26, 22. Em duas ocasiões diferentes, Pedro havia declarado seu grande amor por Jesus, mesmo comparando-se com outras pessoas, conforme João 13, versículo 37 e Mateus 26, versículo 33. No versículo 16, tomou-lhe a perguntar, isso Jesus, né? Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Então, apacentar significa pastorear. Os cordeiros precisavam ser alimentados. As ovelhas precisavam ser guiadas. Pedro teria que cuidar de diferentes pessoas, assim como Jesus havia feito com os discípulos. Já no versículo 17, perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se porque Jesus teria lhe perguntado terceira vez. Jesus fala: ama-me? Respondeu, Senhor, tu sabes tudo sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus manda que apacenta as ovelhas. Quer dizer, Pedro negou o Senhor pelo menos 3 vezes. Aqui ele declara seu amor a ele 3 vezes. Já no versículo 18, Jesus diz: em verdade, te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão a outro, te cingirá, e te levará para onde não queres. No versículo 19, Jesus disse isso, significando que tipo de morte havia ele ter glorificado a Deus. Então lhe disse: segue-me. Então, as palavras de Jesus devem ter deixado Pedro confuso. Jesus havia acabado de falar do seu futuro ministério, mas então falou da sua morte. Quando jovem, Pedro andava por onde queria e fazia que bem entendesse. Mas quando ficasse mais velho, ele entenderia as mãos para ser guiado pelos outros e precisaria de ajuda.
O outro se cingirá, quer dizer que Pedro seria preso como um criminoso, condenado. Haveria um dia que ele estaria totalmente à mercê dos seus algozes romanos e que levaria para onde ele não queria ir, para a morte, conforme o versículo 19. Em 2 Pedro 1,13, temos o indício da morte de Pedro. As palavras de Jesus aqui confirmam a tradição da igreja primitiva em que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Já no versículo 20, Pedro, voltando-se, viu que o seguia, o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reclinava sobre seu peito, e dissera: Senhor, quem és tu que te há de lhe trair? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava era comumente tido como João, o autor desse evangelho. E este, que será? Né? A pergunta. Pedro queria saber se João teria uma morte violenta. Já no versículo 21, vendo Pedro, perguntou Jesus: Senhor, e deste que será? Né? Conforme eu falei, que deste será, porque Pedro perguntou. Pedro queria que sabesse se João teria uma morte violenta. Agora, no versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Segue-me tu. Né? E no versículo 23, então divulgou entre si os irmãos deste Tito, e aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas a ti? Né? Isso Jesus falando, né? Para Pedro. Então, quando ele fala, segue-me tu, o Senhor falando, Jesus, né? O Senhor disse a Pedro que ele deveria se concentrar na vontade de Deus sobre a sua própria vida, e não na vontade de Deus sobre a vida das outras pessoas. Aquele discípulo não havia de morrer. Ele pensava que Jesus viria antes de João morrer. Já no versículo 24, diz: Este é o discípulo que testifica destas coisas e a escrevo sabendo que seu testemunho é verdadeiro. Quer dizer, o discípulo a quem Jesus amava, no versículo 20, essa é praticamente a assinatura de João selando o seu evangelho. Já no versículo 25, que é o último desse capítulo, Jesus viu muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, cuido de que ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Quer dizer, Jesus fez muitos milagres. Porém, ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, né? O Evangelho de João é um relato verídico, mas não exaustivo, no sentido de esgotar todos os atos e feitos realizados por Jesus durante seu ministério terreno. Quer dizer, esse tempo que Jesus permaneceu na terra, ele fez muitos milagres que não foram narrados na Bíblia, né? Então, o que acontece? Essa questão mostra ali João, através de ter se escrito, né, que ele não narrou todos os milagres de Jesus. Jesus fez muito mais outros milagres. E assim, irmão, nós encerramos, né, esse livro de João, que é um livro muito riquíssimo, do capítulo 1 ao capítulo 21. E aí, agora, na próxima aula, que é o próximo trimestre, que é o primeiro domingo de outubro, nós vamos tratar de uma revista da Escola Bíblica Dominical, é uma revista da CPAD. Essa revista fala de missões. Eu, no momento, não estou com ela aqui, porque essa revista ela é uma revista digital. Eu não tenho a revista em papel, física, né? Então, o que vai acontecer? Eu, no dia da aula, eu vou tentar disponibilizar essa revista para os irmãos que assistem a aula da Escola Bíblica. Como? Tentar, nesse slide, né, nessa imagem, vocês acompanharem a lição.
eu vou tentar nesse programa que eu tenho como gravação de aula, para que possa eu mesmo dando aula e já colocar a revista. De qualquer forma, para a igreja, que eu já até disponibilizei, o pessoal da igreja já tem, para o grupo da igreja eu já disponibilizei a revista. E essa semana eu vou disponibilizar novamente, porque pode ter acontecido alguém que nos salvou, porque eu peço que aquele que recebeu no WhatsApp, ele só coloque, ele salve no computador, numa pasta, e ali ele possa abrir, entendeu? Quando estiver assistindo essa live, né? Esse estudo da escola, e ele possa acompanhar. E até mesmo também eu já disponibilizei para que os irmãos possam estar estudando, lendo, né, a revista, acompanhando os versículos bíblicos, porque aí a gente vai ter 14 lições, que justamente vai começar agora no primeiro domingo de outubro, que é dia 1º, e vai até o dia 31 de dezembro, porque somos exatamente 14 domingos. Então, cada domingo a gente vai falar de uma lição. E essas lições são todas voltadas para missões, sobre missões, e a gente vai abordar. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando, né, por mim, e estivessem também orando por todos nós, para que Deus nos abençoe e que Deus possa nos fazer compreender a sua palavra, já que a gente vai falar de missões, que a gente tenha, assim, voltado para missões também, porque às vezes a primeira revista, ela fala de missões transculturais, que é missões que é feita em outras culturas, em outros países, mas nós temos as missões que é feita na nossa casa, no nosso local de estudo, né, na faculdade, no colégio, na própria vizinhança. Então a gente tem que praticar essas missões, primeiro entre os nossos amigos, familiares, parentes, vizinhos, para depois, se um futuro, né, Deus tocar no coração, podemos até ser missionário em outro estado, outra cidade, outro país, né, que se for da vontade de Deus. Mas que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço todos aqueles que têm assistido a aula, aqueles que têm ali no YouTube feito comentários, no Facebook também, que tem colocado ali que gostou da aula. Eu agradeço para cada um que tem assistido, e que eu peço que Deus continue abençoando a cada um. E vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula, né? Por esse término desse estudo tão precioso do livro de João. E que Deus nos vai nos abençoar grandemente através da próxima lição. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada família, cada vida que está assistindo essa live através das redes sociais. Que Tu possa continuar abençoando o seu lar, a sua família. Se porventura alguém está enfermo, com alguma dor, algum sofrimento, alguma angústia, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, tanto a paz, a alegria, fortalecendo na fé, na esperança, no amor. Ouve as nossas súplicas, nossas orações. Abençoe cada lar, abençoe nosso domingo, seja um domingo abençoado. Abençoe aqueles que vão estar ali num culto na igreja, aqueles que vão estar te cultuando, trabalhando em prol da salvação de vidas, para a libertação de vidas, para as bênçãos, Senhor, que Tu possas estar abençoando. Ter uma semana também abençoada, próspera. Abençoe os trabalhos de nossas mãos, o nosso trabalho secular e o trabalho que nós fazemos para o Teu reino. Seja conosco, livra-nos de todo mal, porque nós Te louvamos e agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado e nos abençoa. É que eu Te peço, Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos, e até a próxima aula e a próxima lição. Amém? Glória a Deus.